Faltam apenas 2 dias para a posse do Lourão, que dessa vez vai ser indoor, ou seja, em ambiente fechado. Tem muita gente comentando a respeito disso nas redes sociais. Por que será que Trump resolveu levar a sua posse, a festa de sua posse, o evento oficial, para um ambiente fechado? Bom, muita gente está dizendo que é por causa do frio, mas tem muita gente dizendo que é para a segurança de todos os presentes. Fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai trazer notícias que deram conta de que teve até ameaça de terrorismo nuclear lá nos Estados Unidos no dia de ontem, e eu vou trocar em miúdos com vocês, trazendo tudo direitinho do que aconteceu, tá? E claro que a gente não pode deixar de falar dos imbróglios aqui no Brasil, que não é para amadores, aliás, nunca foi. Ontem, Haddad resolveu dar uma entrevista à CNN, tudo que a gente ouviu dele foi trozoba e ataque ao presidente Bolsonaro, à sua equipe, ao seu partido, um inferno verdadeiramente perfeito. E, claro, uma jornalista emparedou Haddad e ele simplesmente devolveu a emparedada. No final das contas, a gente entendeu direitinho que o governo não tem credibilidade, mas a CNN, a mídia oficial, também não tem nenhuma credibilidade. É o fim do Brasil, é esse aí. Na verdade, não é o fim do Brasil, eu diria que seria o fim do governo de Lula, porque eu tenho certeza que Lula não governa mais. Lula está só ali para apagar incêndios e ver como que ele consegue fazer uma mídia melhor, uma propaganda melhor a respeito do desastre que é o seu governo. Então, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo no canal, dá uma força pra gente, se inscreva, ative o sininho e se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Antes de ir para as nossas notícias de pauta, eu quero primeiro agradecer ao Rutan, do canal Apenas a Minha Opinião, que reagiu a um vídeo meu e fez menções honrosas aqui ao meu trabalho, e já tem uns 2 dias que eu estou vendo aqui inscritos, né, seguidores do Rutan, aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos, Rutan. Muito obrigada, eu sigo você desde a época do Chulo, tá? Então, tamo junto. Vamos lá? Vamos às notícias? Bora. Quando eu digo a vocês que o governo de Lula já não governa mais, só apaga incêndio, é por causa de coisas como essa. Nós vimos que realmente a administração pública está eivada de infiltrados da esquerda que fazem da administração pública o quintal de sua casa, se achando donos do Brasil, e isso, gente, só dá muito ruim. Olha só, o Carlos Bolsonaro disse que ele foi notificado para retirar foi notificado judicialmente, para retirar uma postagem que não foi nem no perfil dele que foi feito. Então ele diz assim, mais uma vez, vamos lá. O TSE Jus BR, o meu Twitter é @Carlos Bolsonaro e não Bolsonaro Nantes. Eu fui citado agora novamente para apagar uma publicação de 2022 de um perfil que não é meu. Aí eu fiz uma consideração seguinte, pense na tragédia, pense na desgraça de um país que se diz democrático, onde o pilar mais importante da democracia é a eleição, e a eleição é administrada por um órgão que é capaz de gastar dinheiro, tempo para notificar, tá, uma pessoa para tirar uma postagem do perfil dela que nem foi ela que fez. Porque nem no perfil dela a postagem está. É um órgão pago com nosso dinheiro, que é TSE, né? TSE. Que é responsável pelas nossas eleições, que é um dos pilares mais importantes da chamada democracia, e não sabe diferenciar um perfil do outro, levando em consideração que o perfil do Carlos Bolsonaro é verificado e o Carlos Bolsonaro é uma autoridade legitimamente eleita. Pense na desgraça de um país que está na mão de servidores que são capazes de fazer uma atrocidade dessa. Só para vocês terem uma ideia, a que nível de lodo que o Brasil foi enfiado com essa infiltração dos órgãos públicos. E aí o Lorde Vinheteiro veio mostrar o lodo da economia, inclusive teve até veículos internacionais noticiando o desastre da economia brasileira. Mas para o Haddad a culpa é de Bolsonaro, do PL e do Nicolas. Vamos lá, olha só o Lorde Vinheteiro falando da gasolina lá na região dele. Olha lá o preço da gasolina.
eles acharam que o preço dela ia baixar, né? Pois é só idiota que pensa que com o dólar a 6 e bagulhada, a gasolina ficasse um preço aceitável para o bolso dos brasileiros que ganham um salário mínimo, meu amigo. Olha, é de lascar. Nós estamos numa situação bastante crítica, mas nem tudo é choro e ranger de dentes, não é? Aqui no nosso Muro das Lamentações, porque ontem nós tivemos a Globo News, uma jornalista assumindo que Nicolas tinha razão. E isso é um feito e tanto. A matéria, inclusive, eles colocaram no GC terremoto do Pix. E olha só o que a jornalista da Globo News está falando. Olha, será impressão minha ou eles estão largando a mão dessa jossa? Vamos ver aqui. Não, o Pix não será taxado, tá? Essa foi uma das maiores fake news que conseguiram colar no governo. Agora, nessa discussão toda, a gente tem que separar o joio do trigo. O governo não vai taxar o Pix, mas, e aí que mora o detalhe, o governo estava pronto para fechar o cerco na cobrança de imposto de renda de trabalhadores, por exemplo, informais, e que movimentavam mais de R$5 mil e que não estavam pagando o imposto. Essa é a realidade, né, Otávio? Vou colocar que a gente preparou um material sobre essa questão do vídeo do Nicolas Ferreira, porque teve... Eu acho que é o suficiente. Foi exatamente isso que o Nicolas falou. O governo está de olho nos trabalhadores que movimentam em sua conta mais de R$5 mil, como se R$5 mil fosse algum tipo de fortuna, de acordo com o que o Haddad fala, que eles queriam olhar, as grandes fortunas. Grande fortuna, por que vai fiscalizar R$5 mil? Para cima de Moá não dá, né? E sim, tivemos mais um dia de glória. Jornalista da Globo News, repórter da Globo News dizendo, olha, o governo não assumiu o que ele queria realmente, que era o trabalhador informal, o trabalhador aí que está no mercado se virando nos 30 para fechar as contas no final do mês, e o governo quer tirar o dinheiro dele. Não se importando se o dinheiro que ele movimenta é dele ou não, se faz parte de compra de insumo, se faz parte de recebimento para comprar material. O governo não quer saber disso. Movimentou mais de R$5 mil, meu amigo, senhorinha bolo do que faz o bolo do pó, dane-se você. Né? E aí tivemos aí uma grande notícia que foi a Globo News falando esse tipo de coisa. Mas eu vou mostrar para vocês um Pix que realmente não foi fiscalizado e quem trouxe para nós, o Igor Gadelha. Pense que o mundo não gira, o mundo capota. O Igor Gadelha aproveitou, né, essa coisa do terremoto do Pix e disse, olha, o Pix de 100 mil de um ex-ministro de Lula para o sobrinho de Dilma. Esse Pix, ele foi fiscalizado? Ex-ministro de Lula fez Pix de R$100 mil para a campanha do sobrinho de Dilma Rousseff, que tenta se eleger vereador em Belo Horizonte. Inclusive, ele foi eleito, tá? Infelizmente. Mas aí, esse Pix aqui não foi fiscalizado, não, amor. Não foi, não. E aí, o Haddad resolveu dar entrevista na CNN. Gente, isso merece até um vídeo à parte. Por quê? Ele falou tanta bobagem, tanta besteira, que tanto Flávio Bolsonaro quanto Bolsonaro já avisaram nas redes sociais que processarão Haddad, porque o que ele falou nessa entrevista, olha, foi ladeira abaixo. Mas aí o ponto alto da entrevista foi aqui, quando a jornalista empareda ele com força e com vontade. Olha só. Sinceramente, o que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. Povo não acredita, mercado não acredita, investidores não acreditam, ninguém acredita nesse governo. Agora, olha, vou falar igualzinho a esquerdista, olha a devolutiva que o Haddad mandou. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas vejam... Sinceramente, foi uma treta, gente. E aí o Haddad achou, né, que ainda era um militante, devolveu no meio da jornalista. Mas o que vocês falam também, a população não acredita, ninguém acredita. E ela falou, mas olha, política econômica não é nossa alçada. Foi uma entrevista horrível, gente. Eu tinha que fazer um vídeo à parte, não sei se eu vou ter tempo. Fica só na promessa por enquanto, tá bom? Então,
participação da Estrela, todo dia agora, nesse horário, ela resolve dar o ar da graça. Aí o André Marsiglia, ele vai um pouquinho mais profundo, ele fez um corte muito importante da Daniela Lima, baseado naquele aviso que eu dei para vocês no vídeo de anteontem, dizendo que nós iríamos presenciar uma das maiores perseguições já vistas neste país, tipo um repeteco de 8 de janeiro. Vocês lembram que eu falei isso? Olha só o que o André Marsiglia falou. O governo sabe que opinar não é crime. A narrativa parece seguir, então, no sentido de que, por trás da opinião, há uma organização criminosa financiada para desestabilizar o Estado. 2, o governo não tem forças para, sozinho, promover uma caça às bruxas, sem ser taxado de ditadura, mais do que já é. No entanto, com a narrativa de que há uma necessidade de investigar uma suposta organização, chamam para a dança quem? O STF, e possibilitam a inclusão do caso nos inquéritos relatados por Moraes. Por que ele falou isso? Por causa disso aqui, dessa intervenção que a Daniela Lima fez ontem à tarde. Olha só que coisa séria. Que a eleição, a vitória de Donald Trump ampliou a ação dessa estrutura. Eu trago para vocês aqui no detalhe a apuração. Segundo as fontes com as quais eu conversei dentro da Advocacia Geral da União, que, de novo, estão avaliando respostas, inclusive das plataformas, a desinformação grosseira publicada por elas ao longo de um dia inteiro, como eu vou explicar já já, é o seguinte, abro aspas, assim uma estrutura profissional, financiada e bem construída, agindo desde o último trimestre de 2024. Nada é orgânico, desde a discussão da questão fiscal, passando pelo dólar, e ganhou impulso após a eleição de Donald Trump. A percepção interna é de que a eleição, a vitória de Donald Trump ampliou a ação dessa estrutura. Eu trago para vocês aqui no detalhe a apuração. Então, assim, eles têm certeza, pelo menos é isso que eles estão declarando, que o vídeo do Nicolas não teve aquela quantidade de visualizações de forma orgânica. Inclusive, quem me segue lá no X, eu deixei um vídeo de um especialista falando a respeito do resultado, né, do vídeo do Nicolas, que não, meu amigo, ele diz, né, lá, não tem nenhuma substância para você afirmar que esse conteúdo foi impulsionado de qualquer forma possível. Por quê? Porque analisando a forma com que ele atingiu esse tanto de visualizações, a gente passou de 320 milhões de visualizações. Eles contam engajamento, comentário, repost, entendeu? Encaminhamento, eles contam tudo isso, os técnicos mesmo, né? Não políticos. E o que o governo está falando? O que a AGU está falando? Não foi orgânico, por trás disso tem um movimento organizado e financiado. Que movimento é esse? Movimento do PL, financiado com dinheiro público. Este é o ponto. E não foi isso exatamente que eles alegaram no 8 de janeiro, para poder dizer no final que era uma tentativa de golpe financiada pelo PL, com Jair Messias Bolsonaro à frente, financiado com dinheiro público? Lembram que eu falei para vocês anteontem? Então se segurem na cadeira, porque a coisa pode ser que escale muito, tá? Sobre a economia no Brasil, até o Mário Naufal, ele reverberou o seguinte lá fora. Fernando Haddad, ministro da Economia, né, da Fazenda do Brasil, ignora os temores de domínio fiscal, insistindo que taxas de juros altíssimas consertarão a inflação e não afundarão a economia, mesmo com o aumento dos custos da dívida. Com o Banco Central mirando taxas de 14,25%, um nível não visto em 8 anos, Haddad diz que o real a 6,5 por dólar americano está superfaturado, chamando qualquer coisa acima de 5,70 de muito caro. Isso ele disse na entrevista de ontem na CNN, na mesma entrevista. Acho que os mercados não receberam o memorando de Haddad, né? Brinca o Naufal. E quanto à promessa de Lula de aumentar a isenção do imposto de renda para 5 mil? Haddad diz que os ricos terão de pagar a conta primeiro. Mas não tem nenhum rico pagando a conta primeiro. Agora, nessa trojoba de fiscalização de PIX acima de 5 mil reais, quem ia tomar seriam os mais pobres.
eles seriam os mais prejudicados. Cadê os ricos? E as fontes dos dados que o Mário Nafal comentou aqui são da Reuters, meu amigo, não é de nenhum político de direita, nem influenciador de direita, não, senhor. Tá bom? Então, a economia, a administração da economia do Brasil está resvalando em mídias internacionais, só para você ter noção. O Visegrad, ele abordou o assunto do impedimento de Jair Messias Bolsonaro de ir à posse de Trump, né? E ele disse o seguinte: o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de proibi-lo de viajar aos Estados Unidos para comparecer à posse de Trump a convite pessoal. E aí ele fez um corte da entrevista que o presidente Bolsonaro concedeu ao Pavinato, né, ao Pavivi lá. Então, a mídia internacional está reverberando como nunca. Isso é uma vergonha para o Alexandre de Moraes. E sim, o que o Paulo Figueiredo falou na live dele de ontem foi realmente muito assertiva. Eu gostaria muito que o presidente Bolsonaro estivesse lá em Washington, D.C., mas o fato de Alexandre de Moraes não ter permitido a entrega da devolução, né, do passaporte de Bolsonaro para esta viagem, para este compromisso internacional, só reforça todo o trabalho do Paulo Figueiredo e de todos os nossos representantes que se pronunciaram, inclusive no Congresso americano, afirmando que o Brasil não está vivendo mais uma democracia. Então, realmente, neste âmbito, o Alexandre está num jogo de perde-perde. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Na minha humilde opinião, Alexandre de Moraes está cagando para o poder de Trump. Ele está cagando para sanções ao Brasil, ele está cagando para ter o passaporte dele cancelado, para ir o visto dele cancelado para ir aos Estados Unidos. Porque, afinal de contas, todos os ministros estão muito bem amparados pela infiltração comunista que tem na Europa. Inclusive, eles estão partindo dentro em poucos dias para um evento, né, na Suíça. Bom, então, guardem isso em perspectiva quando vocês forem ficar nessa euforia, não, porque agora vai, porque agora foi e agora foi. Entendeu? Para mim, a gente tem um caminho bem mais amargo pela frente. Isso também me leva a pensar que tudo isso vai ajudar muito ao atual governo levar o Brasil exatamente para onde ele quer. Fechamento de regime. Pensem nisso, tá bom? Bem, Eduardo Bolsonaro também reverberou, né, o Breitbart, que deu a manchete: o regime socialista tirânico do Brasil teme que Trump dê asilo político a Jair Bolsonaro. E eles estão com medo de que o mundo descubra os detalhes de sua guerra judicial corrupta contra ele. Olha, eu não vou afastar a possibilidade de Donald Trump doido do jeito que é, Bolsonaro chegar lá e falar: Bolsonaro, tá aqui, meu filho, cidadania, amanhã você tem uma coletiva de imprensa, eu vou chamar a imprensa mundial e você vai falar de própria voz o que está acontecendo no Brasil e aproveita, fala tudo que você não pode falar lá no Brasil. Se Bolsonaro ia topar ou não, aí já é uma outra coisa, né? Outro assunto. Mas eu não duvido nada e realmente vocês sabem que informação é poder, né? Em todos os âmbitos possíveis e imagináveis, para o bem e para o mal. Então está reverberando bem o negócio. E aí a gente está falando já, né, da posse de Trump. E ontem, no meio do dia, nós tivemos ali a notícia de que esse evento foi transferido, seria em um local aberto, mas foi transferido para um local fechado devido ao frio. Tem razão de ser? Tem razão de ser, gente, porque, olha, a previsão para segunda-feira lá em Washington, D.C. é de menos 4 centígrados, tá? 4 graus negativos, entre 4 e 12 às 10 da manhã, só para vocês terem uma ideia. Menos 4 a menos 12, menos 5 a menos 11 às 13 e por aí vai. Então o frio vai estar realmente acachapante. Mas o que eu também não posso deixar de contar a vocês? Que o Alex Jones ontem no meio do dia também fez um alerta de terrorismo nuclear.
a ponto de helicópteros federais estarem procurando em Washington, D.C., sinais de material radioativo 3 dias antes da posse de Trump. Aconteceu ontem. O FBI também emitiu um aviso de que terroristas podem estar planejando um ataque, e ele fez a cobertura completa lá pelo X. Tá? Então, de repente, é por causa do frio? É por causa do frio. Mas será que aconteceram assim outros motivos? Talvez, não sei. Oremos por todos. Mas também teve o FBI, já que a gente falou de FBI. O FBI confirmou na metade do dia de ontem que hackers apagaram arquivos de 4.258 computadores nos Estados Unidos. Isso aconteceu logo antes de Kash Patel assumir o cargo. Kash Patel, que a partir de agora vai tomar conta do FBI. Pergunta: os dados não são armazenados em nuvens? Não tem ali uma redundância? Não tem segurança para os computadores do FBI? E foram hackers mesmo? Eu gostaria muito de ver a raiz, né, da fonte lá deles, do código-fonte deles. Não sei. Será que foram hackers? Hackers espertinhos esses. Agora, eu, se fosse o FBI americano, tentaria bater um papo com Alexandre de Moraes ou todas as autoridades aqui responsáveis pelo nosso TSE, porque, sinceramente, é o único sistema no mundo que é inviolável. Inviolável. Pois é. Então, e aí, já chegando no final, eu queria falar sobre o Washington ainda, de um negão que me dá um baita orgulho, gente. Olha quem está chegando em Washington. Lisboa. Estava chegando ontem, né? Lisboa, chegando em Washington, já filmando tudo. Negão de uma comunidade de Guarulhos para o Washington D.C. na posse de Donald Trump. Que orgulho que eu tenho do brasileiro que não se vitimiza. Leve comigo, leve com você todo o meu amor e toda a minha admiração, negão. Beijo no coração. Mas voltando aqui para o Brasil, eu quero dizer para vocês que saiu uma nova pesquisa ontem de um instituto que eu nunca ouvi falar, um tal de GERT, diz GERP. Nunca ouvi falar, vocês conhecem? Deixem aí nos comentários para mim. Ex-presidente Jair Bolsonaro lidera todos os cenários para a presidência na seguinte ordem: Bolsonaro 43%, Lula 35%, Marçal 8%, Gustavo Lima 6%, Zema 5%, Ratinho 2% e Caiado 1%. Vocês acham que a perseguição não vai acirrar? Vocês acham que o regime não vai recrudescer? Ou se vai? Mas eu tenho uma coisa para avisar para o regime. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, e ao nosso lado está a verdade e à nossa frente está o Senhor dos Exércitos. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aproveita que, por enquanto, oficialmente, eles não podem taxar você em nada. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. A gente precisa muito do seu apoio. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Agora é a sua vez de brilhar. Eu estou cada vez mais orgulhosa da nossa audiência. Eu vibro com os comentários de vocês. Beijo no coração e a gente se vê com comentários a respeito da posse do Lourão. Fiquem com Deus, aproveitem o fim de semana. Tamo junto.